Senhor Deus, nós pedimos a Tua presença conosco nesta manhã, convidamos o Senhor para nos ensinar, porque nós estamos aqui todos diante de Ti, Senhor, querendo entender os Teus propósitos, como o Senhor tem agido no passado, para nós podermos conhecer mais a Ti e nos preparar para esse final de época, para a nossa geração, para aquilo que o Senhor quer fazer no meio da Tua igreja hoje. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente nesta manhã, ajuda-nos a colocar de lado ideias nossas, ideias preconcebidas, Senhor, ajuda-nos a assimilar aquilo que o Senhor pensa, a forma como o Senhor pensa, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e permitimos que o Senhor mexa no nosso interior para o bem, ó Deus, da Tua verdade, para o bem, ó Deus, do Teu povo, para que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor deseja para nós. Pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos chegando ao final de uma etapa nesse nosso estudo da história do povo de Deus. Na verdade, não vou ficar hoje muito no capítulo que nós temos usado nessas últimas aulas, mas estamos ainda em 2 Reis 17, que é o capítulo que realmente encerra esse período da história. 2 Reis 17, como nós temos visto nas últimas aulas, é o capítulo onde Deus explica por que as 10 tribos foram para o cativeiro. Então nós vimos, tem duas partes principalmente principais nesse capítulo. Uma parte explicando todas as razões por que o povo foi para o cativeiro, e a outra parte, que tem sido as últimas aulas, é explicando o que aconteceu com o povo que ficou. Porque essa etapa, esse juízo de Deus que trouxe o cativeiro, teve duas partes. Uma parte do povo foi para o cativeiro, uma parte do povo ficou na terra. Mas o povo que ficou na terra acabou se misturando com outros povos que o rei da Síria trouxe de outras nações para morar, para habitar naquele lugar. E então aí gerou que foi a origem dos samaritanos que existiam no tempo de Jesus. Ok? Então essas foram as duas partes. A gente tem ficado bastante tempo falando sobre as razões, o que isso significa para nós hoje, que nós como igreja também, nós vamos para o cativeiro quando nós deixamos de servir ao Senhor na nossa aliança com Deus. Não deixamos de ser povo de Deus, mas Deus vai tratando conosco, e chega o ponto, esse ponto máximo da disciplina de Deus, que é o cativeiro, é quando Deus realmente nos tira da nossa herança e nós vivemos como povo de Deus, mas mais uma vez distantes, fora da terra prometida, fora da nossa herança, fora dos propósitos de Deus para nós. Então esse é um aspecto que nós precisamos entender hoje, o que Deus está querendo mostrar para a igreja, quais são os perigos de nós como igreja não estarmos cumprindo o propósito de Deus para a igreja, quando nós estamos fora da terra prometida, ou mesmo, tem outros estágios, você está na terra prometida, mas você está sujeito à disciplina de Deus, também em muitos casos não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Então, você pode falar assim, não, mas tudo bem, eu faço parte do povo de Deus, eu estou com minha salvação garantida. Isso não é a atitude de uma pessoa interessada mesmo no reino de Deus, assim, dizer assim, não, eu posso não cumprir o propósito de Deus na minha vida, não fazer parte do propósito de Deus, mas eu tenho minha salvação pessoal garantida. Lógico que isso não deve ser a nossa atitude. Hoje, então, para encerrar essa etapa, porque agora nós vamos realmente assim, nós estamos
terminando um marco, né? Porque tem vários períodos na história do povo de Deus. Então, um dos períodos chama o reino dividido. Quanto tempo que vocês acham que nós estamos estudando o reino dividido? Faz bastante tempo. Eu não fui olhar as datas, né? Mas faz bastante tempo, que é desde quando começou o reino dividido, que até eu vou mostrar essa sequência aqui, que começa com divisão. Quando que começou o reino dividido? Foi logo depois do rei Salomão, né? Depois do rei Salomão, Deus já tinha falado com ele por um profeta antes: vou tirar 10 tribos, vou dar para uma outra pessoa. Salomão até sabia quem era a pessoa, porque ele quis matar Jeroboão. Em vez de se arrepender, Salomão quis matar. Eu vou dar 10 tribos para esse que era um servo, era um empregado de Salomão. Então, quando Salomão ficou sabendo, ao invés de se arrepender, dizendo: Deus, muda isso, eu me arrependo, não vou mais assim. Não, ele quis matar o homem, como se isso fosse mudar alguma coisa nos propósitos de Deus. Então, foi aí que começou o reino dividido. Eu não me lembro agora também exatamente, mas são 230, alguma coisa assim, 230 anos que durou essa parte do reino dividido. Por que o reino dividido termina aqui? Porque agora o reino dividido só faz sentido você falar reino dividido quando tem pelo menos duas partes. Agora daqui para frente não tem mais duas partes, então não é mais reino dividido. A parte do sul, né, a tribo de Judá, vai continuar por mais 100 e poucos anos. Então, o reino vai continuar, mas só o reino de Judá. A partir desse momento que nós estamos na história, não tem mais o reino dividido. Então, nós estamos aqui num marco importante da história. Então, para encerrar esse período de história que nós estamos completando, gente, demora a gente terminar o estudo sistemático, vai demorar mais ainda, mas para terminar uma etapa também demora bastante. Então, hoje é uma data importante, nós estamos terminando uma etapa, um bloco, um período na história do povo de Israel. Então é bem importante. E a pergunta que a gente quer explorar um pouquinho, não tem uma resposta completa para isso, que a Bíblia não fala, mas a pergunta é: o que aconteceu com as 10 tribos de Israel? Então só vou terminar com explorando um pouquinho esse aspecto da história. E é uma pergunta, eu já mencionei isso antes, mas até hoje existe. Você pode olhar, se você tiver curiosidade, pega a internet, pega o Google e coloca assim, as 10 tribos perdidas. Põe as 10 tribos perdidas, ou as 10 tribos de Israel, o que aconteceu com as 10 tribos. Aí você vai achar uma porção de teorias, e algumas são muito especulativas, não tem nada a ver. Tem muitas ideias que sempre quando não tem os fatos claros, as pessoas inventam um monte de teoria. Tivesse documentação, né? Por exemplo, ninguém pergunta para onde que foi a tribo de Judá. Por quê? Porque a tribo de Judá, mais na frente na história, vai ser levada para a Babilônia, né? Aquela outra etapa, né? Que vai acontecer daqui um tempo, né? No nosso estudo. A tribo de Judá foi levada para a Babilônia, e nós temos registros históricos. Aí você vai ler, tem os profetas que falam sobre isso, mas aí você vai ler em Esdras, no início do livro de Esdras, vai falar assim sobre o retorno, e fala a tribo de Judá e Benjamim, que Benjamim sempre ficava junto com Judá. Então, lá registra o retorno de uma boa parte, não era todo mundo, mas alguns, né, um remanescente, uma parte da tribo de Judá e de Benjamim, uma parte dos que foram para cativeiro, voltaram para a terra de Israel. Então ninguém fica especulando o que aconteceu com a tribo de Judá. Mas como as 10 tribos foram para o cativeiro, temos essas informações que nós temos estudado aqui, em 2 Reis 17. Fala sobre os que foram, fala sobre os que ficaram, e fala sobre pessoas, né, um grupo de outras nações
que o rei da Síria trouxe para misturar ali junto. Então nós temos uma parte da história ali. Mas o que aconteceu com aquelas 10 tribos, com aqueles que foram levados para o cativeiro pela Síria, mas nunca fala sobre o retorno deles? Então, nós só vamos explorar um pouquinho sobre esse aspecto, e lógico, tem importância para nós espiritualmente. Então, nós vamos ficar, eu posso talvez mencionar, mas eu não... A gente tem curiosidade assim, de conhecer as teorias, mas eu não fico parando muito tempo, porque tem umas teorias muito fora, assim, né, umas coisas que não tem nada a ver. Os índios da América do Norte, né, eles falam que os índios lá eram descendentes dessas 10 tribos, e tem até assim, você fala assim, mas de onde que eles tiraram essa ideia? Olha só para aguçar a curiosidade, teve gente que foi da Europa para, na época, né, do século XV, XVI, não, 16, 17, né, quando estavam colonizando as Américas, tudo. Então foi gente da Europa, me parece que até foi não sei se foi da Holanda, mas depois um rabino de Amsterdã avaliou assim, e até escreveu ele elaborou umas teorias baseado naquilo que alguém foi para as Américas, para a América do Norte, e viu, né, teve contato com os índios que falaram que ele ouviu falando algo muito parecido com o Shema de Deuteronômio 6. Então, assim, lógico, todo mundo ficaria, e eu também não posso descartar. Como que os índios norte-americanos, não todos, né, mas uma tribo lá, como é que eles falavam em hebraico algo muito parecido com Shema? A história é verdadeira? Não é? Não sei avaliar, são coisas mais difíceis da gente avaliar. Mas enfim, tem muitas histórias. Eles também ligam que essas tribos, esse povo que foi para o cativeiro, depois foi para não sei aonde, depois da região do Cáucaso, foram para a Europa, e que os anglo-saxões e os norte-americanos são descendentes das 10 tribos. Então, os mormons têm algumas teorias. Então, tem bastante, quem gosta de pesquisar ideias meio sem fundamento, mas interessantes, tem bastante coisa para explorar. Mas nós vamos ficar aqui com o que a gente tem mais conhecimento, com o que pode ter mais fundamento, ok? Então, só aqui eu coloquei mais ou menos uma relação, alguns itens aqui, nós vamos olhar alguns textos para mostrar isso. Depois eu vou mostrar na outra folha aqui os 4 grupos, né, essas 10 tribos que foram para cativeiro. Tem mais ou menos 4 grupos que nós podemos falar que resultaram desse cativeiro dessa época. O importante, antes de começar, o importante é entender que as 10 tribos, como unidade, como um reino, como um estado, como uma entidade política, deixou de existir nesse momento e nunca mais foi restaurado. As 10 tribos como entidade. Mas como assim? Eles não eram povo de Deus? Aí nós vamos ver isso. Mas eu coloquei aqui divisão como primeiro ponto, para a gente entender um princípio muito importante. Como é que surgiu esse estado? Como é que surgiu esse estado das 10 tribos? Por isso que a gente precisa lembrar. Então, por que o reino foi dividido? Os homens inventaram essa divisão? Agora uma pergunta importante, né? Os homens inventaram essa divisão ou foi Deus que ordenou essa divisão? O que vocês acham? De onde que veio? Porque houve essa divisão, acabei de mencionar, depois de Salomão, né, nós temos Davi e Salomão, que foi o reino unido, e o reino ficou dividido. Quem inventou essa divisão? Claro que você olhando na história, teve lá toda uma história entre Jeroboão e Roboão, não foi? Roboão era o filho de Salomão, estava no trono, aí todo o povo de Israel chegou lá e falou assim, olha, se você for mais aberto, se você não for tão duro como seu pai, nós ficamos com você, ok? Eles fizeram até uma proposta.
Só que Roboão, ele não seguiu o conselho dos mais idosos, que fazem, não, você deve, os mais idosos falaram com ele, os conselheiros, né, mais experientes falaram com ele, você deve ceder, você deve falar com o povo, que você vai ouvi-los, que você vai procurar negociar com eles, você não vai ser duro. Mas os mais jovens, não, você tem que ser, você é o rei, é você que manda, você seja a autoridade, você fala assim, olha, meu pai era duro, eu vou ser mais duro ainda. Aí o povo fala assim, se é assim, a gente vai embora. Mas depois, no capítulo 2 Crônicas 2 Crônicas 11, fala que realmente Deus estava por trás disso, né? Que Deus não permitiu que Roboão fosse sensato. Então Deus ordenou a divisão, porque Deus já tinha falado, através de um profeta, que ia fazer isso. Então é mais ou menos como a Torre de Babel. Quem confundiu as línguas na Torre de Babel? Foram as pessoas que falam assim, gente, tá todo mundo falando a mesma coisa, vamos ter mais diversidade aqui, vamos ser mais, né, vamos fazer umas coisas diferentes, todo mundo fala igual, que coisa chata, todo mundo falando igual. Não, foi Deus que desceu, ficou alarmado com a proposta dos homens e causou divisão. Então, quando a gente vê essa questão de divisão, muitas e muitas vezes na história também, Deus permite, e até a gente pode dizer, Deus mexe com os pauzinhos, Deus influencia, Deus toca nos corações para que haja divisão. Muitas vezes nas igrejas, quantas divisões tem nas igrejas? Claro que Deus não quer a divisão, mas muitas vezes Deus permite a divisão. Por que Deus permite? Por que Deus queria? Por que Deus falou assim, não, eu não vou deixar Roboão fazer um discurso conciliatório, eu vou tocar em Roboão para ele endurecer. Por que Deus fez isso? Porque algo estava errado. Deus não quer união numa base errada. Nós queremos, nós oramos, eu particularmente estou, assim, uma das coisas que mais enche o meu coração nesse momento que nós estamos vivendo é o desejo de ver o corpo de Cristo unido. Mas esta união, ela precisa ser nas condições e nos termos de Deus. Porque se nós fizermos uma grande torre de Babel, outra vez, quisermos fazer um nome para nós mesmos, se nós quisermos fazer um reino humano, Deus vai falar assim, vou confundir as línguas de vocês, eu vou fazer com que vocês não se entendam, eu vou fazer com que vocês leiam a Bíblia e vejam coisas diferentes no mesmo texto, eu vou dividir vocês porque esse não é o meu reino. Gente, é assustador a gente pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, voltando à pergunta aqui, por que as 10 tribos foram para o cativeiro e nunca foram restaurados? Nunca esse reino das 10 tribos foi restaurado. Porque, apesar de Deus ter ordenado a divisão por causa do pecado de Salomão, por causa da idolatria, porque eles não estavam sendo fiéis a Deus, e Deus não queria um reino unido, mas sem servir a Ele, apesar disso, Deus não tem, evidentemente Deus não tem interesse em manter a divisão. Então Deus não profetizou, Deus não prometeu, Deus não deu para as 10 tribos uma restauração do sistema deles. E a gente tem falado muitas vezes ao longo desses anos, né, que a gente está estudando o reino dividido, a gente tem falado muitas vezes sobre o pecado de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? Ele criou um sistema paralelo, ele criou uma religião paralela, não para negar Deus, não para rejeitar Deus, mas para que o povo não fosse para Jerusalém. Deus não queria dar continuidade nisso. Então, não vou demorar mais nesse ponto, mas o reino dividido começou com divisão. Quando as 10 tribos foram para o cativeiro, Deus não tinha interesse em restaurar esse sistema.
O sistema de Jeroboão, lembra? Todos os 19 reis de Israel, das 10 tribos, todos eles continuaram no pecado de Jeroboão. Nenhum sequer. O que mais chegou perto de servir a Deus, que foi Jeú, continuou nos caminhos de Jeroboão. Mas agora, com o cativeiro, Deus colocou um fim. O sistema de Jeroboão vai acabar. O sistema de Jeroboão está na igreja hoje, mas esse sistema vai acabar. Esse sistema, Deus tem uma aliança com o seu povo. Nós vamos ver que apesar de Deus não manter o sistema de Jeroboão, apesar de Deus não falar de restaurar as 10 tribos, apesar até de ninguém saber hoje aonde estão as 10 tribos, apesar disso nós vamos ver que Deus é fiel ao seu povo. Então nós vamos ver o outro lado. Por um lado, o sistema vai acabar. O sistema de Jeroboão está fadado ao fim, não vai ter continuidade. Então Deus tratou com o sistema, mas ele não abandona seu povo, ok? Segunda, esse aqui é mais ou menos um esboço do que aconteceu com as 10 tribos. O 1 e 2 é antes do cativeiro, ok? Então, divisão foi quando começou. Número 2 é migração. O que é migração? É quando o povo migra, quando o povo sai de um lugar e vai para outro. Isso aconteceu, nós temos 2 textos que eu vou ler rapidinho com vocês, 2 Crônicas 11, que foi bem no início, logo no primeiro reinado de Jeroboão. 2 Crônicas 11, já começou um movimento migratório de onde para onde? Das 10 tribos, essas 10 tribos, que era o povo de Israel, mas que esse povo, esse reino, essas 10 tribos, eles foram colocados pelo rei Jeroboão num outro sistema. Então nós temos um outro sistema que é o sistema de Jeroboão, é um sistema paralelo. É um sistema que nós servimos a Deus, mas nós inventamos um outro jeito. Nós não fazemos do jeito que Deus ordenou em Jerusalém. Nós servimos a Deus do nosso jeito. Nós temos outros sacerdotes, eu não vou repetir tudo, mas está tudo aqui em Crônicas. Em Crônicas, vai explicando, acho que é em Reis, né, que ele explica mais, segundo Reis, acho que é capítulo 12 também, ele fala sobre todas as coisas que Jeroboão fez no sistema dele, ok? Mas enquanto ele estava levando todo o povo de Israel a entrar nesse sistema paralelo, o que estava acontecendo? Segundo Crônicas 11, versículo 13. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel. Esse aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas Jacó teve 12 filhos, dos 12 filhos vieram 12 tribos. Só que José, um dos 12 filhos, foi abençoado com porção dobrada, ok? Então José recebeu 2 porções. Não existe a tribo de José. Existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Os 2 filhos de José, cada um recebeu uma tribo. Mas aí dá 13. Mas sempre fala de 12 tribos. O que aconteceu? Quem que foi eliminado dessa lista? Levi. A tribo de Levi não deixou de ser tribo. Não deixou de ser tribo, mas a tribo de Levi não tinha um território. Eles eram levitas e sacerdotes, uma parte, né, eram sacerdotes, mas eles ficavam espalhados por todas as 12 tribos, porque eles tinham a função de ensinar a lei, de ministrar. Então eles não tinham um território próprio. Então a primeira migração que houve quando Jeroboão instituiu o sistema dele, a primeira migração foi dos levitas. Então nós estamos lendo o versículo 13.
os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se ajuntaram a ele, a Roboão, de todos os seus termos. Os levitas até deixaram seus arrebatos, porque eles tinham propriedades. Eles não tinham um território para a tribo todo, mas eles tinham propriedades onde eles viviam. Mas eles deixaram suas propriedades, sua possessão, vieram para Judá, para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor, que foi uma das primeiras coisas que Jeroboão fez no sistema paralelo dele, nós não podemos ter Jerusalém, senão o povo me larga, é o controle humano sobre a igreja. A gente não pode ter unidade, porque senão as pessoas me largam. E a gente não pode ter o verdadeiro ministério ao Senhor, porque aqueles que servem ao Senhor também vão falar contra mim. Então infelizmente, muitos líderes de igrejas, pastores, líderes, não querem ter pessoas que realmente falem a palavra do Senhor. Então, muitos levitas os levitas foram excluídos do ministério ao Senhor, então eles começaram a migrar. Então nós temos um movimento de migração. As 10 tribos continuaram lá, mas muita gente das 10 tribos foi para Judá, começando com os levitas, mas não só levitas. Pulando o versículo 15, versículo 16. Além desses levitas, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar o Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então, os levitas e também gente que fala assim, eu não vou nesse sistema paralelo, eu vou me juntar ao povo de Deus que está adorando em Jerusalém, ok? Então nós temos um movimento que existe através dos séculos, a gente lembrando que uma possível aplicação do reino dividido Judá representa a parte da igreja que está mais próxima ao modelo de Deus. Judá também foi infiel, Judá também foi atrás de idolatria, mas quando tinha possibilidade de voltar, eles voltavam com mais facilidade, porque eles estavam mais próximos. Então tinha Jerusalém, então eles estavam mais próximos àquilo que Deus tinha ordenado. E as 10 tribos representam a parte da igreja que seguiu um outro sistema, um outro esquema de organização, de ministério. Eles fizeram um sistema paralelo. Grande parte, a grande maioria, hoje assim, está difícil a gente achar Judá, né? Acho que a maioria de nós ainda está nesse sistema paralelo de Jeroboão, pelo menos sim. Essas coisas hoje não são tão delineadas, tão facilmente separadas, porque a gente tem misturas, né? A gente tem uma parte de Jeroboão, uma parte, né, buscando a Deus. Então assim, essas coisas são às vezes difíceis da gente entender a separação, mas a ideia é que aqueles que estão realmente buscando, pelo menos têm interesse em buscar a igreja como ela realmente é no plano de Deus. Aliás, até aproveitar que temos um livreto novo que vocês podem pegar aqui no final, de um irmão muito querido da Argentina, que chama A Igreja que Deus Deseja. Então pensa na igreja que é Jerusalém, que é do jeito que Deus realmente deseja, né? É importante, a gente precisa buscar isso. Como que é a igreja que Deus deseja? É uma igreja que tem um tipo de governo diferente? É uma igreja que pratica costumes judaicos? É uma igreja... Como é que é a igreja que Deus deseja? Né? Então, lógico que você não vai achar todas as respostas, mas tem uns sinais, né, uns sinaleiros indicando a direção, ok? Então, também, talvez só anotem, mas em 2 Crônicas 15, versículo 9, você tem no rei Asa, quando o rei Asa estava restaurando e servindo ao Senhor, 2 Crônicas 15, 9, tem todo um contexto ali. Você também tem que muita gente das 10 tribos vinha para adorar ao Senhor. Não fica claro lá se eles estavam se mudando
definitivamente, ou se eles simplesmente estavam indo ali, porque o plano de Deus era que todos os judeus, todo o povo de Israel, fosse na época das festas para Jerusalém. Então, mas enfim, então tinha essa questão de migração. Então, isso é antes do cativeiro, ok? Então, durante o período da divisão, eu estou querendo responder a pergunta: para onde foram as 10 tribos de Israel? Então, uma parte, antes do cativeiro, já tinha ido para Judá. Uma parte já tinha saído da terra deles e tinha ido para Judá, para fazer parte da verdadeira adoração a Deus. Número 3 é cativeiro / permanência na terra. Por quê? Porque uma parte, então agora esse é o período que nós estamos estudando agora. Uma parte do povo foi levado para o cativeiro, mas uma parte do povo, então quando nós queremos saber o que aconteceu com as 10 tribos, nós precisamos lembrar. Uma parte foi lá para a Síria, que ele espalhou em vários lugares na região, né? Uma parte foi para o cativeiro, mas uma parte ficou, ok? Depois nós vamos falar sobre como que esses grupos ficaram subdivididos. E depois disso, o que Deus fala sobre isso? Eu vou ler com vocês, tem várias passagens, profecias. Então, uma das coisas que a gente precisa ver assim, o que Deus promete? Como eu falei assim, Deus não tinha interesse em restaurar o reino dividido. Deus não tem interesse em restaurar o reino dividido. Todas as profecias que você vai encontrar, principalmente nos grandes profetas, grandes eu falo assim, em tamanho do livro deles, né? Porque a gente sabe que os profetas menores, tem que sempre lembrar disso, né? Os profetas menores não eram menores em estatura, em revelação. Tem cada revelação fantástica. Joel tem 3 capítulos, mas tem cada revelação tremenda que não aconteceu ainda. Então, assim, o valor e a extensão e a beleza das profecias dos profetas menores é igualzinho, só que Isaías, Jeremias, e a gente coloca lá, quando você estuda os livros da Bíblia, tem 5 livros na parte que chama profetas maiores. Mas na verdade, assim, que tem livros grandes são 3: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aí tem Lamentações, que faz parte de Jeremias, né, nesses 5 livros, e Daniel, que colocaram junto com os profetas maiores, mas ele é um livro curto também. Então, né, eu diria assim, profetas maiores mesmo são 3: Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são os 3 que fizeram, assim, que tem muitas profecias, tem livros maiores. Mas você pode ler nesses livros, tanto nos maiores como nos menores, você pode ler sobre as profecias de restauração. A restauração fala das 10 tribos. Como é que a Bíblia fala das 10 tribos? Porque às vezes você está lendo e você não atenta para esse aspecto. Que a Bíblia não fala 10 tribos, tem lugares que fala assim, mas quando a Bíblia se refere ao reino dividido, geralmente usa o nome Israel. Olha só, quem ficou com o nome de Israel foram as 10 tribos, e Israel é o nome do povo de Deus até hoje, Israel. Então a Bíblia chama Israel, durante a história fala Israel e Judá, Israel e Judá. Agora, quando fala nas profecias dos profetas, às vezes ele fala Israel e Judá, às vezes fala. Mas outras vezes, um nome muito usado para representar as 10 tribos é Efraim. Então, quando fala Efraim, principalmente quando coloca em contraste, por exemplo, o profeta Oséias, ele fala praticamente só para as 10 tribos. E ele usa muito a expressão Efraim. Quando ele fala Efraim, ele está falando sobre as 10 tribos, ok? Então, eu vou ler 2 passagens que são as mais importantes, ok? Uma em Isaías 11, mas assim, falei, tem outras profecias que vão confirmar isso que nós vamos ver aqui. Isaías 11, versículo 12. Levantará um estandarte entre as nações, falando o Senhor,
Não, vamos começar no versículo 11, desculpe. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restaram da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, hoje é Irã, de Sinear, Babilônia, de Amate e das ilhas do mar. Agora, gente, duas coisas importantes para observar. Por isso que é importante, às vezes, a gente ter noção da história, de que momento que está. Quem é Isaías? Quando que Isaías está profetizando? Isaías está profetizando durante esse período que nós estamos estudando. Ele fala da invasão da Síria, ele fala do que vai acontecer, do cativeiro das 10 tribos, mas não tinha acontecido ainda o cativeiro de Judá. Então, quando Isaías está falando aqui, naquele dia o Senhor tornará a estender sua mão para trazer o seu povo desses países, ele não está falando de Judá, porque Judá não tinha ido para o cativeiro ainda. Então eu quero que vocês entendam que Isaías está profetizando sobre a volta das 10 tribos. E tanto é que ele fala exatamente dos países da região para onde as 10 tribos foram. Ele fala de Babilônia porque a Síria dominava a Babilônia. Mas você vê que o nome Babilônia não está destacado aqui, ok? Então é muito importante entender isso. Outra dica muito importante é, né, de vez em quando as pessoas, somente lá nossos amigos aí da América do Norte, eles querem achar aonde que está, onde que os Estados Unidos, onde que eles estão nas profecias, né? O que a Bíblia fala sobre nós, né? Eu acho que nós também queremos saber onde que está o Brasil, né? O que a Bíblia fala sobre o Brasil? O que a Bíblia fala? Então está aqui, gente, o último termo aqui desses países é das ilhas do mar. Nós nos encontramos ali. Naquela época eles nem sabiam que existiam as Américas. Então o que eles entendiam quando Deus falava assim? De todos esses países e daquele monte de ilhas que tem no mar aí que a gente nem sabe quais são. Então esse é o máximo que a gente chega a aparecer nas profecias, tá? Além disso, nós não aparecemos nas profecias bíblicas, né? Ok, mas continuando aqui, muito importante para a gente entender. Esse aqui é uma profecia muito clara sobre o que Deus vai fazer com as 10 tribos. Então presta atenção, versículo 13. Versículo 12. Levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel. Agora aqui ele até fala sobre os dispersos de Judá também. Congregará desde os 4 confins da terra, desfar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. O que Deus está prometendo aqui? Que vai acabar o reino dividido. Ele vai restaurar, mas ele não vai mais restaurar como reinos separados. E não vai ter mais... O que você entendeu no versículo 13? Existe, além da divisão geográfica e de ter 2 governos e tal, existia algo muito terrível que existe hoje entre as diversas correntes do povo de Deus, entre evangélicos e entre tradicionais e não tradicionais. Hoje, graças a Deus, assim, eu pelo menos, não sei se nos meios que eu ando, mas eu não vejo muito esse discurso assim, os pentecostais contra os não pentecostais. Mas houve um tempo que os pentecostais consideravam os não pentecostais como quase não convertidos, e os tradicionais consideravam os pentecostais como muito extremistas e pessoas assim que não tinham nada a ver com realmente o povo de Deus. Mas existe ainda, hoje existe muita briga entre
os evangélicos mais clássicos e os neopentecostais. Eu fiquei sabendo que agora há pouco tempo, parece que uma igreja histórica fez um documento considerando que muitas igrejas desses neopentecostais, essas igrejas diferentes, não fazem parte, eles consideram que não são do corpo de Cristo. Isso é um absurdo, a gente pode não concordar com muita coisa que as igrejas pregam, ensinam, mas eu não tenho direito de considerar partes da cristandade, parte do cristianismo, como não fazendo parte. Eu não sou juiz disso. Mas isso é tudo assim, é essa briga que tinha entre Efraim, entre as 10 tribos, e Judá. Eles tinham essas brigas, tinham esses ciúmes, tinham essa competição. E ele está dizendo, isso vai acabar. Ok, só mais uma rapidinho que nós precisamos ir para frente. Mas Ezequiel já foi outra época. Ezequiel viveu durante o cativeiro de Judá. Então, quando Ezequiel profetiza, ele está profetizando sobre uma época em que tanto as 10 tribos tinham ido para o cativeiro, como também a parte de Judá. E olha o que Ezequiel fala no capítulo 37. Se você guarda números de capítulos, você deve lembrar de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é um capítulo muito importante, que é a profecia dos ossos secos. Quem já ouviu alguma pregação sobre os ossos secos? Acho que todo mundo, mais de uma, né? A profecia dos ossos secos é uma profecia muito importante. Eu não posso entrar muito nisso agora, que é um outro assunto, mas eu acho perfeitamente válido interpretar que a visão dos ossos secos, que todo mundo lembra, né? Ezequiel viu um vale cheio de ossos, e Deus perguntou para Ezequiel, né? Bom, né? Quando Deus pergunta para a gente, né? E aí, Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel não sabia se eu falo sim, se eu falo não. Então ele fez a resposta certa. Falou assim, Deus, o senhor sabe. É a resposta mais certa. Se Deus te faz uma pergunta, você não sabe o que responder, você fala assim, Deus, o senhor sabe, eu não sei, né? Então ele ficou no seguro, né? Mas essa visão dos ossos secos, a gente tem interpretado para o batismo no Espírito Santo, o avivamento, como que o Espírito Santo veio, porque no final esses ossos começam, né, colocam carne, tendões, etc., se ajuntam, mas ainda falta receber o Espírito Santo. Aí no fim, Ezequiel profetiza, segundo a ordem de Deus, profetiza para o vento, e vem o Espírito Santo e enche aquele exército. A gente aplica isso muito para nós, a igreja. Mas se você lê esse capítulo com cuidado, não que a gente está fora disso, mas essa é uma profecia específica para a restauração do povo de Israel. E a continuação do capítulo, porque a gente tem muito esse negócio assim de te tirar uma coisa do contexto, de ler uma parte, né, da passagem e para ali, mas se você continua, né, até versículo 14 termina assim, porém em vós o meu espírito e tal, e no versículo 15 é uma continuação. Acabou de ver esses ossos secos reviverem, Deus fala com Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor, 37:15, tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então aqui ele está falando especificamente sobre essa questão do reino dividido. E ele até fala assim, pega 2 paus, um é Judá e o outro é Efraim, porque eles são divididos. Mas ele fala, versículo 17, ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, as ajuntarei à vara de Judá, farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão.
os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra, deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha que profecia específica e assim, definitiva que ele está dizendo. Então, nossa resposta principal, depois nós vamos falar sobre os 4 grupos, mas a coisa principal, o que aconteceu, ou o que acontecerá com as 10 tribos de Israel? Ele está dizendo, o sistema de Jeroboão, o sistema do reino dividido, o sistema que dividiu o meu povo e que fez com que meu povo ficasse em campos separados e brigando entre si, por muito tempo até eu achava que o reino dividido podia representar a igreja católica e as igrejas evangélicas, né? Mas depois eu vi sim, que na verdade assim, as igrejas evangélicas são tão Jeroboão quanto a igreja católica, então não fazia muito sentido fazer essa distinção. Mas esse ciúme, essa briga, fale com muitos evangélicos sobre ter união com os católicos, você vai escutar muita coisa. Fale com católicos, talvez sobre, eu não ouço tanto esse lado, mas fale com muitos católicos sobre ter união com os evangélicos, você vai também escutar muita coisa. Então, essa divisão, e tem muitas outras, essas divisões, esses ciúmes, essa consideração que nós somos os mais puros, os outros não servem a Deus direito, e às vezes a gente até coloca como não salvos, não convertidos. Claro que tem muita gente na igreja católica que não é convertida, claro que tem muita gente nas igrejas evangélicas que não é convertida, claro. Mas nós estamos falando sobre colocar um rótulo em tudo e dizer quem é católico não é convertido, ou quem é da outra igreja não é convertido. É isso que nós estamos falando. Então, excluir do povo de Deus, né? Então é muito importante a gente entender que Deus prometeu trazer de volta. Eu preciso ler mais no final de Amós capítulo 9. Ele não fala especificamente sobre essa divisão, mas eu quero que vocês vejam mais uma promessa tremenda de Deus. Amós, capítulo 9. Ele está todo num contexto de Deus falar assim que Amós também profetizava nessa época que Israel, as 10 tribos, estava indo para o cativeiro. Então Amós fala muito também sobre esse período em que Deus estava mandando o povo para o cativeiro por causa da infidelidade deles. Mas vamos começar no versículo 9. Porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Então ele está dizendo que vai mandar, e realmente, gente, estuda um pouco da história, que houve os cativeiros daquela época, mas houve um outro cativeiro que veio depois. No ano 70, né, depois de Jesus, quando os romanos destruíram Jerusalém, depois também houve outras etapas dessa ação, né, de Roma para destruir o povo de Israel, destruir a nação deles. O povo judeu foi espalhado realmente para todas as nações. Então você tem comunidades judaicas em muitas e muitas nações. Eles foram espalhados por tudo quanto é lado. E mesmo antes disso, quando Paulo, já antes do ano 70, quando Paulo ia pregar no que hoje é Turquia, na Grécia, Roma, onde Paulo ia, sempre tinha judeus. É mais ou menos como os brasileiros. Você pode ir para quase qualquer lugar no mundo que tem, você vai achar brasileiros. Então os judeus, eles estavam em todas as partes naquela época. E depois do ano 70, depois do ano 135 também, os judeus realmente foram expulsos definitivamente. Então ele está falando assim, eu vou sacudir a casa de Israel entre todas as nações, eu vou jogar entre todas as nações. Mas olha o que ele promete.
assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Versículo 14: trarei de volta do exílio o meu povo Israel, reedificarão as casas, as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua própria terra, não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então essa aqui é uma das profecias que temos de Deus falando: eu não vou restaurar o sistema de Jeroboão, eu não vou restaurar as 10 tribos como reino dividido, mas eu vou trazer todo o meu povo de volta. Então eu acho muito importante. E Deus mesmo era assim, sabe? O mesmo profeta que fala assim: vocês pecaram, vocês vão ser julgados, eu vou mandar vocês para as nações. O mesmo profeta Jeremias é um profeta que ele estava na época do cativeiro, então ele fala muita coisa de juízo, muita coisa que Deus ia fazer com eles, mas ele falava assim: vou trazer vocês de volta, vou fazer uma nova aliança, vou resgatar todos aqueles que são meus. Então é muito importante a gente lembrar que Deus não abandona seu povo, Ele disciplina, mas Ele restaura, Ele traz de volta. E agora eu só vou mostrar para vocês que, deixa eu só colocar mais ou menos nesses termos, as 10 tribos como um reino não aparece mais. As 10 tribos citadas nominalmente, voltou a tribo de Efraim, voltou a tribo de Ruben, de Gade, de Dan, a gente não tem esse registro histórico, por isso que eu falei assim que surgem tantas teorias. Então, por um lado, o que estava acontecendo? Esse povo, antes do cativeiro, e alguns depois, que eu vou mostrar na próxima folha, durante o tempo, depois que eles foram para o cativeiro, lembra que alguns ficaram na terra, certo? Cativeiro, alguns foram para o cativeiro, mas alguns ficaram na terra. Esses alguns que ficaram na terra, nós vamos estudar, nós vamos ver isso detalhadamente depois, mas no tempo de 2 reis muito importantes que nós vamos estudar em seguida, Ezequias e Josias, 2 dos maiores, mais abençoados reis de Judá, vão surgir nesse último período em que não tem mais o reino dividido, só tem Judá, mas esses 2 reis, eles buscaram, eles trouxeram para junto, para adorar a Deus, esse remanescente que ficou na terra, e eles são citados nominalmente. Eu não vou ler isso hoje que não vai dar tempo, mas quando a gente for estudar Ezequias e Josias, nós vamos ver como esse povo que ficou, veio para junto, não todos, mas alguns, sempre um remanescente, alguns vieram. Então, o que estava acontecendo? As 10 tribos, de certa forma, estavam perdendo a sua identidade. E tudo virou Judá. Tanto que tudo virou Judá, que como é que a gente chama o povo de Israel hoje? Judeu. De onde que vem judeu? De Judá. Então a gente, assim, né, os israelenses, os que moram em Israel hoje, sim, mas quando você fala de raça, você fala judeu. Então, de certa forma, eles começaram a perder a sua identidade separada, e todos estavam vindo e fazendo parte de Judá. E Judá começou a ser um ponto de fusão, um ponto de união de todas as tribos, e muita coisa, né, muitos descendentes das 10 tribos ficaram ali juntos. Só que, será que é isso que Deus quer? Que suma
a identidade das 10 tribos, que não exista mais. Então eu quero que vocês vejam agora no Novo Testamento, e a gente vai ver que eu também acho que não vou ter tempo de ler os textos, vocês podem anotar que são bem conhecidas. Jesus fala em Mateus 19, 28, tem em Lucas também. Jesus fala para os seus discípulos. Está naquele contexto que Jesus fala assim: dificilmente um rico pode entrar no reino de Deus. E os discípulos falam assim: poxa, mas se o rico não entra, o que vai sobrar para nós pobres? Assim, para eles, assim, né? No reino de Deus, o rico tem mais vezes, é sempre assim, né? O rico tem mais possibilidade. Assim, é difícil às vezes para a gente entender, né? Jesus fala assim: dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Aí Pedro fala assim: mas então não vai sobrar ninguém. Jesus falou assim: não, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês, os 12, sabe o que vai acontecer com vocês? O que Jesus prometeu para eles? Vocês que deixaram tudo, né? É ali que ele fala: quem ama pai, mãe, irmãos, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E vocês que deixaram propriedade, que deixaram tudo para me seguir, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão sentar em 12 tronos, fazendo o quê? Governando sobre quantas tribos? 12 tribos. As 12 tribos, elas não perderam. É só para vocês lembrarem, eu só vou citar as passagens, tá? A epístola de Tiago. Tiago escreve, lá no início, muitos, né, quando Paulo escrevia para a igreja em Éfeso, Tiago não escreveu para uma cidade. Sabe para quem que Tiago escreveu a epístola dele? Se não lembra, olha lá no primeiro versículo. Tiago, servo do Senhor, tal, para as 12 tribos de Israel espalhadas entre as nações. Então eles tinham uma consciência. Paulo fala sobre isso quando ele foi colocado em julgamento. Ele falou assim: eu estou sendo julgado pela esperança das nossas 12 tribos. Eles tinham uma consciência das 12 tribos. Se você está anotando, Tiago 1:1, Atos 26:7, né, que é quando Paulo fala das 12 tribos, e no livro de Apocalipse. Você quer saber como é que vai ser no final? Apocalipse. No capítulo 7, pode ser algo espiritual, né? Não uma coisa literal, mas muita gente entende que Deus está falando especificamente. Eu acho que o princípio é importante. Em Apocalipse 7, antes de trazer juízo sobre a terra, Deus manda selar 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel. E em Apocalipse 21, as 12 portas da cidade santa têm os nomes das 12 tribos. Então isso sim é só para você lembrar que Deus não quer acabar com a identidade. Deus permitiu, por causa do pecado, que eles fossem levados para o cativeiro, que o reino deles separado não existisse mais, porque Deus não quer divisão. Os que sobraram tiveram que se mesclar, se misturar dentro da tribo de Judá. Então eles perderam por um tempo a sua identidade, mas Deus quer as 12 tribos. Por que quer as 12 tribos? Porque 12 fala de variedade. Deus não quer tudo uma coisa só. Nas tribos de Israel e na igreja também, Ele quer que haja essa variedade. Só mais um exemplo de que as pessoas não tinham perdido, às vezes até a identidade da tribo. Lembra daquela profetisa de idade, quando Jesus nasceu, que estava esperando, chamava Ana, vocês lembram dela? A Bíblia fala de que tribo que ela era. Isso eu acho que ninguém vai lembrar, né? De que tribo que Ana era. Lucas 2, versículo 36. Lucas 2, 36. De uma das 10 tribos menos conhecidas, Azer. Menos conhecidas. Ela sabia que ela era da tribo de Azer. Olha que coisa interessante. Então, são exemplos para mostrar que Deus não tem interesse em acabar com a nossa identidade. Então, agora só para finalizar, vamos ver no que as 10 tribos viraram, né? Em 4 grupos diferentes, ok? Primeiro, os samaritanos. Quem que eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura entre o povo que ficou
e as outras nações que o rei da Síria levou para ficar lá. Então, os samaritanos resultaram dessa mistura. Então, e nem todos, assim, a gente não sabe exatamente, talvez não houve casamento entre todos, nem todos fizeram essa mistura, mas ficou marcado, assim, para os judeus, você lembra, né, a mulher samaritana, para os judeus eles nem conversavam com os samaritanos, porque consideravam que eram de outra procedência, que eles tinham misturado e perdido a integridade. Tem toda uma história sobre isso, quem sabe em outro momento podemos falar um pouco mais. Integração em Judá, que isso que eu falei assim, muitos deles migraram para Judá e se misturaram, fizeram um bolo, né? Fizeram uma mistura, perderam a identidade temporariamente de tribos, mas estavam junto com Judá. Então uma parte... Aqui mesmo, entre os samaritanos, alguns ficaram lá naquela região mesmo, mas mantiveram a fidelidade a Deus, né? Alguns foram para Judá e fizeram parte do povo de Judá. Alguns foram assimilados. O que quer dizer assimilados? Eles sumiram, se casaram, deixaram de ser judeus, foram assimilados nas nações, no cativeiro. Alguns realmente sumiram. Quando a gente fala assim, as 10 tribos perdidas, se realmente foram perdidas, são aqueles que foram para o cativeiro, não mantiveram sua fidelidade com Deus, se misturaram, e até hoje isso acontece. Tem muitos judeus que não acreditam em Deus hoje, sim, judeus, os judeus étnicos, tem muitos até hoje, até tem números que falam que o número de judeus mundialmente está diminuindo. Por quê? Porque muitos judeus não estão mantendo a sua identidade cultural, religiosa e de raça. Eles se casam com pessoas de outras nações, não mantêm as tradições, daqui um tempo ninguém nem sabe se são judeus mais. Então, isso é assimilação. Claro que Deus não está Deus tem um propósito para os judeus, mas é claro que o propósito de Deus não é manter uma raça pura. O propósito de Deus é manter a fidelidade com Ele, né? Mas isso é algo que fez com que muitos judeus sumissem, não eram conhecidos mais. Mas, número 4, muitos mantiveram a sua identidade mesmo sem voltar para a terra prometida, mas mantiveram isso aonde eles foram. Por exemplo, uma coisa que eu nunca vi ninguém, eu acho que nem tem como fazer um estudo sobre isso, mas eu nunca vi ninguém, quando você procura, pesquisa sobre o que aconteceu com as 10 tribos, pelo menos até hoje eu nunca vi alguém falando assim, olha, aqueles judeus que existiam, chama diáspora, né? Diáspora que ficaram espalhados pelas nações. A maioria das pessoas considera que os judeus que estavam em toda aquela cidade, quando Paulo foi pregar o evangelho, muitos acham que esses judeus eram aqueles de Judá que não voltaram. Mas podia ter sido das 10 tribos também. Não tem nenhuma maneira da gente saber se aqueles grupos de judeus que tinham sinagogas em tudo quanto era cidade daquela região, ninguém sabe se eram das 10 tribos ou se eram da tribo de Judá, que foi depois. E o que a gente sabe é que realmente existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Quando que foi? Assim, tem umas histórias, eu já falei sobre os índios norte-americanos, que é um negócio meio difícil de acreditar, mas tem outros grupos. Por exemplo, tem um grupo grande, significativo na Etiópia, e são judeus negros, mas eles dizem que são judeus, e eles mantêm uma porção de tradições, e a própria nação de Israel, me parece que foi em 91, houve um esforço muito grande, Israel recebeu uma grande leva de judeus etíopes que foram para a terra de Israel e que foram aceitos. Ninguém sabe, eles são judeus. Para eles terem mudado a cor da pele, provavelmente houve alguma mistura de casamento, alguma coisa assim, mas eles se dizem judeus.
tem comunidades, não me lembro o nome agora, em Zimbábue, mais no sul da África, tem uma comunidade que mantém tradições no Iêmen, na Península da Arábia, e que eles têm história, eles têm documentos, eles dizem que são do tempo do rei Salomão, né? Porque o rei Salomão, na época da rainha Sabá, tem umas histórias aí que a gente sabe, muitas delas não são verdadeiras, mas de onde que vieram essas pessoas? Então, que tem judeu por toda parte, assim como, gente, isso é uma figura, porque Deus também tem gente da igreja em tudo quanto é lugar que você não imagina. Não é todo mundo que faz parte de uma igreja evangélica que segue as doutrinas. Tem gente por toda parte. Deus vai julgar. Tem gente que tem umas misturas, tem uma salada de doutrinas, de costumes. Mas eu não sei. Deus tem o povo dele por toda parte. E tem comunidade, tem pessoas que mantiveram. É uma das coisas mais impressionantes. Como que os judeus foram por toda parte do mundo e depois de 2000 anos na diáspora tem judeus fiéis àquilo que eles entendem como a vontade de Deus, as Escrituras. Como que esse povo manteve a identidade? Então é um milagre, é uma coisa fantástica e as 10 tribos estão no meio disso, ok? Então nós temos basicamente, né, assim, onde estão as 10 tribos de Israel? Se dividiram nesses grupos, né? Alguns ficaram na terra, se misturaram, ou talvez alguns que ficaram fiéis e não se tornaram samaritanos, mas ficaram na terra, de qualquer maneira, assim, porque também na época de Babilônia não foram todos para a Babilônia, alguns ficaram lá, alguns se integraram em Judá, alguns perderam a identidade, né, se assimilaram, deixaram de ser judeus, e alguns mantiveram sua identidade aonde eles foram. E só para terminar, nós temos então para pensar sobre o quadro da igreja, porque todas essas coisas têm lições, têm coisas para nos mostrar. Então nós tínhamos até agora o reino dividido, que é Judá, aqueles que estão buscando, procurando mais fidelidade aos princípios originais de Deus. Judá representa a parte da igreja que busca a autenticidade, o cristianismo. Durante toda a história da igreja, muitos homens, alguns dentro das instituições, alguns fora das instituições. Então eu não estou nem falando se a pessoa faz parte de uma organização humana, de uma denominação, de uma igreja. Eu estou dizendo, dentro da igreja existiu por todo o tempo, toda a história da igreja, pessoas que voltavam à palavra e diziam: eu quero viver a igreja que Deus quer. Eu quero saber qual é a igreja que Deus quer e eu quero viver essa igreja, eu quero buscar, eu quero viver como Deus quer. Então isso é o que representa Judá, Jerusalém. Aí nós tínhamos as 10 tribos que representam o sistema humano. O homem governa a igreja, tentando impedir as pessoas de ir para Jerusalém para ficar sob o seu controle. Então isso é um aspecto que a gente já viu durante todo esse tempo. Agora nós temos um terceiro grupo, que são os samaritanos. Quem são os samaritanos nessa paisagem da igreja que nós temos hoje, né? Quem são os samaritanos? Os samaritanos representam algo muito parecido com o sistema de Jeroboão, mas é um pouco diferente, e é algo que vinha acontecendo já desde antes, que é a mistura. A mistura. Jeroboão, ele fez uma mistura, mas o que chama atenção no sistema de Jeroboão é um sistema de governo humano que impede as pessoas de voltar para o jeito que Deus quer, porque o homem não quer perder o controle. Porque isso é verdade, gente. Se você pregar, se você levar as pessoas, sejam da sua família, do seu grupo, da sua igreja, onde for, se você levar as pessoas a se voltarem para Deus, para o que Deus quer, essas pessoas não vão ficar debaixo do seu controle. Não é que não existe governo, não é que não existe vínculos, não é que as pessoas se tornam independentes, não é nada disso. Mas não é controle humano. O sistema de Jeroboão é controle humano. E é uma coisa tão
viral, tão terrível, que é muito, muito difícil. Os 19 reis de Israel, nenhum conseguiu se livrar desse vírus. Então é muito, muito sério isso aí. Mas os samaritanos representam uma outra coisa, é o que nós chamamos hoje, mas muitas vezes, mesmo não se usa esse nome, mas é o que nós chamaríamos de sincretismo. Sincretismo você faz uma salada, você pega todos os ingredientes que faz parte de um bolo, bate tudo junto e aí vira um resultado que todo mundo gosta. Então, no sincretismo, você pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá. Então, isso aconteceu na história da igreja também. Teve muitos teólogos, eles não faziam assim, sem perceber. Eles faziam conscientemente. Estudavam os filósofos gregos e adaptavam a teologia, os ensinos de Deus, à filosofia grega. Isso foi uma coisa que influenciou muito a igreja ao longo dos séculos. E não é só a igreja católica, os evangélicos protestantes também. Então, isso é mistura. Lembra que nós estudamos, nós vimos nesse capítulo, eles temiam a Deus, mas temiam também outros deuses. Então você faz uma mistura. Aí pode ter paganismo, pode ter aspectos culturais, pode ser um monte de coisas que você mistura. Então essa é a igreja, e muitas vezes está tudo junto, né? O sistema de Jeroboão com a mistura também. Mas Deus prometeu que vai nos restaurar, que vai nos chamar de volta de tudo isso. Amém? Ele vai formar algo tremendo. Se você ler, a gente passou muito rápido, mas Ezequiel 37 é muito bonito, que ele fala assim: eu vou chamar de volta, não vai ser mais um reino dividido, eles vão ser um povo só, eles vão me temer, nunca mais eles vão atrás de outros deuses. É isso que Deus está prometendo para nós. É esse reino que nós estamos buscando. Então, gente, fim do nosso estudo do reino dividido. Estamos prontos, na próxima aula vamos começar uma nova etapa. Senhor Deus, nós sabemos que sempre a Tua palavra tem algo para nos ensinar. Nós queremos ir muito além daquilo que nós vimos hoje, queremos ir muito além daquilo que até hoje conseguimos entender. Queremos, ó Deus, de todo o coração, queremos conhecer a pureza da Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que vivemos hoje no século 21, tem muitas coisas que precisamos saber como aplicar a Tua palavra, os Teus princípios à nossa vida de hoje, mas nós não queremos essa mistura, não queremos a mistura de sistemas de Jeroboão, não queremos a mistura com outras filosofias, com humanismo, com secularismo, com tantos ismos que existem, com ideias políticas. Nós queremos voltar nosso coração inteiramente para Ti, Senhor. Queremos conhecer o Teu reino, queremos conhecer, ó Deus, os Teus princípios, queremos que o nosso coração ame a Ti acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Queremos, ó Deus, ter o Shema no nosso coração, ouvindo a Ti, Senhor, de verdade. Ó Deus, nosso clamor a Ti, Senhor. O Senhor prometeu, nós não estamos inventando um sonho, nós estamos aceitando o Teu sonho, estamos aceitando as Tuas promessas de que nenhum grão cairia por terra, que o Senhor vai buscar os Teus em todas as nações, em todos os lugares, onde tem essa mistura, onde tem esse afastamento, onde nós perdemos o caminho, o Senhor vai nos trazer de volta, Senhor. Ó Deus, que isso seja, ó Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém.